Estamos de volta com Entre Manas, com os nossos convidados Eduardo Pazinho e o Schubert, lá do Sul, falando com a gente aqui, trazendo vários detalhes, várias coisas sobre IA, e eu tenho me sentido até um pouquinho com medo. Medo, mistura de gente, medo, eu vou, ansiedade. a partir de hoje, meninos, eu vou estudar mais sobre IA, eu vou me interagir mais no mundo. Eu preciso fazer uma assinatura, tipo um Adapta da vida. Nossa, o Silvio fala tanto isso pra mim. Explora isso daqui, isso aqui pode te ajudar. Toda sexta, a cada 15 dias, eu tenho uns relatórios do trabalho, né, da consultoria para entregar. E aí ele falou, deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que você pode fazer mais fácil, né? Mas é um desafio. Eu sou a garota do PowerPoint, gente. Até hoje. Eu era reconhecida no Société, na minha época de analista, né, como a pessoa do PowerPoint. Pascal pedia, Sérgio pedia, Dossá pedia. E hoje eu falo, esses dias eu falei, Priscila, por que você não faz no Canva? Eu não sei mexer no Canva. Eu sou PowerPoint. Eu lamento informar que eu gosto mais do PowerPoint também. Então, Edu, eu acho o Canva um pouco complicadinho. Mas eu acho que a gente precisa se aperfeiçoar. Eu tô esperando os meus filhos crescerem mais um pouco, pra eles me ensinarem a fazerem. A gente contrata pra mim. A gente contrata. Então, pegando já o gancho aqui, de deixar os filhos crescerem. Vamos falar sobre etarismo. Etarismo é uma pauta também que a gente tem falado muito, aí do preconceito que rola no corporativo, em todas as vertentes. Vocês acham que a IA contribuiu? Tá ajudando? Aumentou o preconceito? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a tecnologia como um todo, mesmo antes da IA, ela trouxe a sensação que processos automatizados substituem pessoas experientes. E com a dinâmica e a rapidez da tecnologia, e como hoje, graças a Deus, os jovens nascem com uma capacidade infinita de absorção de informação, eles se adaptam muito mais rápido que a gente. Então, eu acho que a tecnologia como um todo, ela trouxe essa sensação que você não precisa da experiência, você precisa da agilidade. E isso não é uma verdade absoluta. Para alguns processos pode ser, para outros processos não tem como. Esse é um assunto, Paty, que a gente tem debatido muito. Sempre que me perguntam, eu posiciono, eu sempre faço questão de posicionar, até aí entra aquela história, vamos advogar em causa própria. Mas por que isso? Porque eu estou sentindo na pele o que é o etarismo hoje no mercado. Então, vamos pensar que uma existência profissional, ela é completamente desgastada, única e exclusivamente porque você tem tantos anos, mais tantos, tal. Agora a gente tem uns nomes chiques, né? Agora é 50 mais, 55 mais. Eu tô morrendo de medo desse pouco. Daqui a pouco eu vou chegar nos 60, vai ser 60 mais. Aí para. Né? Então, eu acredito que empresas, profissionais de recursos humanos, eles precisam dar um passo atrás, revalidar o modelo, revalidar o processo, para que grandes profissionais não sejam subtraídos do mercado antes da hora. É claro que se nós olharmos lá atrás, um profissional com 35 anos de mercado já estava aposentado, na medida do possível com uma vida confortável, aquela coisa toda. Mas isso não existe mais. Hoje vivemos mais, hoje temos condições de viver muito mais. As pessoas que se cuidam, isso não é o meu caso, mas as pessoas que se cuidam mais, elas vivem ainda mais, e isso vale para a vida profissional. Então, os profissionais que lá de trás vieram, se atualizaram, buscaram novos conhecimentos, aperfeiçoaram diferentes situações, eles continuam tão bons quanto eles eram antes. Né? É claro, muitas vezes você não tem a energia de um jovem profissional,
né? Você não luta com o tempo. O que você negocia com o tempo é, deixa eu aqui por enquanto que está tudo certo, né? Então, eu acredito que hoje você precisaria, porque hoje polarizou, você tinha que tirar a polarização da equação para única e exclusivamente você não perpetuar o profissional, mas dar ao profissional a oportunidade dele, principalmente, transferir conhecimento. Porque hoje não existe transferência de conhecimento. Hoje você aprende como que você aperta um botão. Você não aprende o que está atrás do botão. Né? O que veio antes do botão. O que veio antes do botão. E que na hora do desespero é um ativo que você precisa. Né? Tem um filme que é sobre a bolha do mercado americano. Não é aquele short. É um outro, me foge o nome, que o Tony Tucci, que é ele trabalha no Diabo Veste Prada. Ele era o diretor de risco. Ah, sim. E o banco que ele trabalhava estava absolutamente exposto. Só que o banco estava fazendo uma redução e demitiram ele. E aí ele foi para casa, teve uma reunião do comitê do banco, aquela coisa toda, o cara falou, não, mas isso aqui é assim, mas quem fez isso? Foi o fulano. Então chama o fulano. Não, mas ele foi mandado embora. E aí você via lá um presidente do conselho experiente, alguns outros membros experientes, e a galerinha mais jovem, que usava o relatório. Apertava o botão, mas não sabia o que tinha no relatório. Aí, resultado, o presidente do conselho falou, eu não quero saber, você vai ligar para ele, você vai trazer para cá e você vai pagar para ele quanto ele quer. E aí ele tem uma hora que ele está conversando com a esposa, ele falou, e aí, o que foi? Ele falou, então, eu fui demitido e agora eu vou receber $180 mil por hora para resolver o problema. Então, assim, vejam bem, esse depoimento que eu estou dando, ele não é um julgamento de quem está certo e quem está errado. É apenas uma opinião sobre como você poderia maximizar os recursos disponíveis no mercado, usando a jovialidade, a intensidade e a inteligência da juventude com a experiência e a vivência consolidada dos profissionais e a maturidade dos profissionais mais experientes. Você falou sobre polarização, né? E eu acho que a polarização ela é o maior veneno em todas as áreas da nossa vida, da nossa realidade. É o preto versus branco, é o homem versus mulher, é o jovem versus o idoso, né? Eu acho que a gente perdeu em algum momento da história aquela coisa que a mágica, a força, ela tá na complementaridade. Exatamente. Não na exclusão. Exato. Né? Eu posso ser oposto, mas eu não preciso ser excludente mutuamente, né? Porque, e depois, eu já vou deixar o Schubert falar, porque se esse assunto se me deixar, eu vou ficar umas 3 horas aqui falando. Mas eu acho importante mencionar. E aí você vai para uma questão que é assim, poxa, mas o seu currículo é muito pesado para essa posição. Você é grande. Eu imaginava que o meu problema de peso estava na minha barriguinha, não no meu currículo. Entendeu? E aí você parte para aquele lado que começam a te questionar a questão assim, como você enxerga a tecnologia hoje? Como se nós fossemos, tipo assim, como se eu estivesse numa bolha lá atrás e tô toca chegando a musiquinha do Jurassic World, exatamente, né? Exatamente. Um dinossauro, né? Exatamente. Então eu acho assim, precisa realmente ter um passo atrás, porque se esse conhecimento acumulado nas gerações anteriores que não tinham tanto acesso à tecnologia como existe hoje, se elas não conseguirem transferir esse conhecimento técnico de vida, não é só de trabalho, de vida, para quem está começando, aí a gente corre o risco realmente de chegar no ponto que o Schubert comentou um pouco no outro episódio, que tipo assim, a gente chegou no teto, não tem mais como desenvolver nada porque ninguém cria nada. E o que você acha, Schubert, dessa coisa? Você ainda tá longe. Você é jovem. Você é um jovem, tem idade para ser meu filho. Como é que você vê isso? Eu vejo, na verdade, assim, como a gente falou do etarismo, eu acho que a gente vê dos dois lados. A gente vê empresas com receio de contratar quem é mais jovem, porque a gente vê muitos jovens hoje que, não quero mais isso pra mim, ficar 8 horas dentro de uma empresa, gastando meu tempo, eu quero equilíbrio de vida absoluto, trabalhar só 2 dias. Então, assim, a gente tem, mas a gente também tem que lembrar que sempre houve profissionais que eram assim, né? Então, todas as épocas tinha aquele profissional que não queria trabalhar.
Então a gente tem muitos profissionais bons jovens também, mas como o Pazinho falou, a experiência que vem com o tempo da vivência dentro das empresas, ela não é algo que tu consegues ensinar de um dia para o outro, não dá para te colocar isso numa faculdade, porque a faculdade, digamos assim, ela vai ser generalista, ela vai te dar uma visão geral de tudo, para a pessoa saber que existe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, mas dentro da empresa vivendo, ela vai ver cenários absurdos, ela vai ver coisas que só aquele nicho de negócio enfrenta que outros não enfrentam. Por exemplo, a gente pode citar poucos anos atrás saiu o LGPD, né? A LGPD mudou a forma como as empresas tratam os dados dos clientes. Só que, por exemplo, a gente tem leis específicas do ramo financeiro, normativas específicas do ramo financeiro, que obrigam os bancos a guardar esses dados por determinado tempo por um motivo legal. Só que a LGPD diz que o cliente pode excluir os dados dele se ele quiser, só ele pedir, a empresa tem que excluir. E aí, são mutuamente excludentes, Conflito. mas decisões desse tipo... Exato. Decisões desse tipo, elas têm um porquê, elas causam um problema jurídico depois, só que a pessoa só vai aprender isso e entender isso estando dentro do ramo financeiro, passando por isso. Então, como é que você vai chegar numa faculdade e dizer, olha, viu, a LGPD aqui, ela tem problema jurídico. A maioria dos alunos não tá nem aí, porque ele tá querendo aprender um pouco, uma profissão, né? Então, a experiência vem do que o Pazinho falou. Tá ali, tá inserido no mercado, tem um currículo longo, porque já passou por várias empresas, vários cenários, vários setores, e conseguir treinar o mais jovem, passar o bastão, por assim dizer. Agora, se você tira o mais velho antes de treinar o mais novo, eu concordo 100% com o que o Pazinho falou. Daqui a pouco mais... Exatamente. Eu concordo que os problemas vão começar a surgir e não vai mais ter quem resolva, porque você tirou eles, você varreu para o canto da sociedade, e aí, quem vai resolver isso agora? Você vai sair desesperado do mercado, mas a empresa está perdendo dinheiro, está parada. Então, são muitos os problemas que vão causar, né? Eu quero dar 2 exemplos para a gente concluir esse tema. Esses dias eu estava conversando com um grande amigo meu de mercado, ele foi diretor de operações Latam de um grande banco americano no Brasil, agora ele está fazendo algumas coisinhas diferentes e tudo mais, mas também continua ali no mercado, e a gente estava falando o seguinte, o boom do etarismo, por analogia, ele coincide com o boom do MBA. Lembra que há 15 anos atrás, né, assim, apareceu do nada esse negócio do MBA. Você está fazendo MBA? Você está fazendo MBA em quê? A primeira vez que me falaram foi, primeiro, me explica o que é MBA. É verdade. Né? Tudo bem, eu fiz os meus. Não vamos dar a mão para matar. Eu fiz, precisava fazer, até para aperfeiçoar algumas coisas. Mas era esse boom. Então, assim, você tinha 200 candidatos. Eles não eram avaliados por experiência, idade, blá, blá, blá. Era quem tinha MBA. Tem MBA, vai. E aí o que começou a acontecer? E aí, muito antes da gente falar em IA, em tecnologia absoluta, muito antes disso, você começou a ter grandes profissionais migrando, que hoje estão em consultorias absolutamente consolidadas, com 80 clientes, 100 clientes, 80 bancos, enfim, com uma série de, vamos dizer assim, com um portfólio de atendimento gigante, porque lá atrás eles não fizeram MBA. Só que hoje esse mercado, ele já saturou. E hoje você tem 2 grandes pontos que deturpam o mercado, e de novo, isso não é uma crítica, é só uma visão, é só uma forma de olhar. Sim. Então hoje você tem o quê? Hoje você tem uma enxurrada de conselheiros. Sim. Aí a empresa acusa o golpe, porque ela juniorizou. E, de novo, esta conversa não tem a menor intenção de massacrar os novos profissionais. Nós precisamos de novos profissionais no mercado para que o mercado... Eles são os profissionais de amanhã, né? Exatamente. Só que esses caras estão fazendo o quê? Eles estão contratando 3, 4, 5, 6 conselheiros para suprir a necessidade que um recurso bem remunerado, parará, resolveria. Você entendeu? Então, esse ponto para mim ele exige estudo, não é simplesmente um bate-papo e uma análise até certo ponto superficial, não. Ele exige um estudo para entender por que essas coisas começaram a se intensificar no mercado, de tal forma que você está perdendo grandes profissionais, esses caras, e eu me incluo, eu estou tendo que fazer isso, começaram a buscar novas alternativas para sobreviver
para chegar a um lugar ao sol, lá na frente, né? Quando que se houvesse, vamos dizer assim, uma integração mais efetiva, você poderia juntar essas duas coisas e voltar a ter uma trilha de crescimento para o mercado como um todo muito mais eficiente do que você tem hoje. Eu quero Agora, chegar o num Pazin, ponto também. Pode falar, Schubert. Eu ia só agregar mais uma coisa, né? A gente estava comentando ali de ser jovem ou não ser jovem, mas digamos assim, a pessoa hoje, o que eu tenho visto no mercado também, é que as pessoas elas estão se profissionalizando no decorrer dos anos, fazendo digamos assim, especializações, mestrado, doutorado, MBA ainda fazem, só que acontece o que o Pazin falou mais no início, né? A pessoa chega lá com aquele currículo e eles olham e dizem, não, mas esse cara aqui é muito preparado para essa vaga. E às vezes não é nem por idade. Eu já passei por isso, eu nem sou, digamos assim, não tenho metade da idade do Pazin. Lógico que eu não tenho 1/3 da experiência dele no mercado financeiro, mas digamos assim, eu já passei por esse ponto também, de entrar numa empresa uma vez, eles me chamaram e como eu estava como CTO, eles precisavam de uma pessoa para uma equipe específica para um produto novo. E aí, quando eles viram toda a minha bagagem, eles falaram, não, a gente precisa de alguém menos preparado. Eu parei e olhei e disse, como assim vocês precisam de alguém menos preparado? Eu não entendi a lógica dessa contratação. Então, a gente vê que isso acontece no mercado. E aí eu fico com o Pazin nessa. Precisamos do estudo. Por que isso acontece? Por que as empresas estão em busca de gente menos preparada para tocar coisas que são críticas para ela, entendeu? De novo, custo, investimento, né? Vamos pensar, né, no cenário ideal, né, onde todas as gerações coexistem e produzem e estão ali dentro daquele mesmo ambiente, que a gente sabe que existe em algumas organizações. Vocês acham que já é o momento de pensar nessa coisa da mentoria reversa? Acho. Como é que vocês enxergam isso na prática, integrando gerações? Bom, eu particularmente adoro, porque a nossa melhor escola são os filhos em casa, né? Sim. E os meus já estão muito no mundo e mexem com tecnologia com facilidade. E a GG ainda casou com o meu genro, ele é de tecnologia e está usando tecnologia em publicidade. E eles são os melhores professores. E eu adoro isso. Então, por exemplo, todas as equipes que eu gerenciei, eu sempre mesclei. Eu tinha, vamos dizer, vamos arredondar, 1/3 jovens profissionais estagiários, 1/3 middle e 1/3 de pessoas mais experientes, justamente para fazer essa integração e garantir... Para gerar fluxo de sucessão também. Hoje eu fico muito feliz em saber que a maioria das pessoas que eu formei, elas estão muito bem, em cargos muito bons, sabe, fazendo a vida, desenvolvendo, enfim. Então isso é muito bom. Eu adoro isso, porque a gente tem muito que aprender. Né? Então, assim, o Pazin não se decide, ele não sabe se ele gosta de jovem, não é nada disso. Eu acredito que essas novas gerações, elas têm uma habilidade pouco explorada, mas elas têm uma habilidade de se compor num ambiente que é fora de série. Tudo bem, você tem uma parcela que é um pouco mais retraída, gosta de ficar no canto, aquela coisa. Ok, tem lugar para todo mundo. Mas a parcela que é mais expansiva, elas são uma biblioteca de conhecimento. Por quê? Porque os sentimentos são a flor da pele, o conhecimento está à flor da pele e elas já nasceram com uma tela. Né? Só muda o tamanho da tela. Então, que bom seria se de um lado você tem os profissionais que são experientes passando o conhecimento de vida e do outro lado a juventude trazendo todo esse conhecimento novo, tecnológico, para um novo mundo, para atualizar estas pessoas, para adaptar essas pessoas. Então, assim, nunca é tarde para aprender e nunca é cedo para começar a aprender. O que precisa ser feito é que as duas partes da ponte se juntem. Precisam se encontrar, em algum lugar. Precisam se encontrar. Né? Não vamos longe. O Schubert falou, eu não tenho nem a metade da idade do Pazin, mas eu tô com ele nessa. Então, por exemplo, para pensar, desde que eu conheço o Schubert, o quanto eu aprendi. E foi uma troca, né? É uma troca, óbvio. Mas assim... Foi uma troca, com certeza. Exatamente. E você vai lembrar, a primeira vez que eu vim, eu falava, eu tô com os meninos. Porque todos são mais jovens que eu. Mas assim, era uma troca absolutamente sem limite de conhecimento, postura, opinião... E que a gente está perpetuando isso entre nós quatro, né? Ainda tem o Corazza e tem o Cássio.
Mas precisa ter, né? É aquela coisa assim, não é que tem uma hora para começar, na minha opinião. Ela precisa ser natural. Fluida, natural e principalmente efetiva. Não é aquela coisa, não é porque ele é mais jovem que eu vou ficar, pô, mas esse pirralho vai me ensinar alguma coisa, ou porque eu sou mais velho, pô, mas esse vovô vai falar, ai, vovô. Não. São existências diferentes. Tem pessoas que estão mais perto do último degrau da escada, outras pessoas começaram a subir a escada. Você já pensou nesse cenário, nessa analogia, se você tem um cara super sênior, contando para esse cara mais jovem, como é que ele transformaria a escada de degraus numa escada rolante e ele ensinando esse cara para os dois subirem juntos? Eu acho que é muito mais produtivo em todas as áreas. É que nem você ensinar, ou que nem quando meu filho tinha que ensinar a minha mãe a mexer no celular. Não. Saca? De novo, você aprende dentro de casa. Porque, como é que você faz? Pronto. Não, mas o que você fez? Não, eu fiz isso. Tá certo? Então, eu acho que tem que juntar. Eu acho que sempre é a hora para aprender. Independente da tua idade, independente do teu ramo de atuação, independente do que você está fazendo da vida, você tem que ter essa troca. E é muito legal ver assim, a maturidade, né? A maturidade dele ser uma pessoa mais experiente e tá super aberto para aprender. Lógico. Com certeza. E eu digo o inverso também, porque, por exemplo, eu entendo de tecnologia, mas o conhecimento que o Pazin tem do mercado financeiro, porque ele já trabalhou ali com o Deutsche Bank, trabalhou no Generali, né, o Pazin? Société Generale. Isso, Société. Então, assim, esse tipo de coisa que eu não passei. Então, poder chegar nele e dizer assim, pô, como é que funcionava tal coisa no banco? Como é que vocês faziam tal informação? Porque como é que eu vou mudar aqui para fazer melhor aqui? Então, é o tipo de coisa que eu não tive a oportunidade de viver. Mas estar do lado de um cara que passou por isso ajuda a cortar caminho, entendeu? Não precisar ir lá bater a cara no muro várias vezes, porque eu já tenho uma pessoa para me ensinar e dizer, ó, isso não funciona, isso aqui não deu certo, isso aqui é bom. Então, essa experiência trocada é excelente. E o Pazin falou dos filhos ali. Pouco tempo atrás, eu lembro que assim, o meu pai, quando eu era pequeno, né, eu dizia, pai, o que significa tal coisa? E meu pai sempre dizia, não sei, pega o dicionário. Eu ficava muito brabo com ele por isso. E aí eu dizia, pai, deixa quieto, não quero saber. Não, pega o dicionário, vai lá que agora eu quero saber. Daí eu pegava o dicionário, procurava, então, significa tal coisa. Agora nós dois sabemos o que significa. Ele sempre fez isso. E aí eu lembro que um tempo atrás a minha filha veio para Exatamente. Um tempo atrás a minha filha veio para mim e disse assim, pai, como é que funciona tal coisa? Aí eu lembrei do meu pai e falei para ela, não sei. Vamos pesquisar? Aí ela, de onde estava, ela olhou, peraí, Alexa, o que significa tal coisa? A Alexa respondeu dela, obrigado, pai, virou as costas e foi embora. Aí eu fiquei parado pensando, poxa. Então, assim, a geração muda, né, completamente. Então, eu acho que o jovem, como o Pazin falou, né, a gente aprender também com o mais jovem, porque a sociedade está mudando, o uso da tecnologia está mudando, e a gente se adaptar ao como eles estão vivendo hoje. Nós não tínhamos isso quando era pequeno. Eu lembro, meu pai tinha uma empresa de fazer manutenção em máquina de escrever. Hoje minha filha não sabe o que é uma máquina de escrever. Então, assim, a sociedade evolui muito rápido. E a gente ter a possibilidade do sênior aprender com esse jovem também. Porque, vamos lá, as prioridades do Pazin quando tinha minha idade eram uma, as prioridades dele hoje é outra, as minhas prioridades hoje são uma, e o que eu queria quando eu tinha 18 anos não tem nada a ver com o que eu quero hoje. E o jovem é a mesma coisa. Então, cada um vive um momento de vida diferente de acordo com o mundo que a gente vive. Então, a gente tem a oportunidade de olhar para a pessoa e dizer, tá, o que você quer? O que a tua geração busca? E conseguir criar as coisas, né? Fazer as coisas pensadas e evoluir junto. Olha, você viu? Incrível, gente. Incrível. Tá ficando bom esse negócio, hein? Tá. Estamos mesmo. E os jovens também são cultura. São. Eu acho que você falou essa coisa da paternidade, né? A gente... Se a gente tem essa abertura dentro de casa... né, para aprender e para ensinar, por que não teria no ambiente de trabalho, né? De novo, é aquela coisa assim, você não pode deixar passar as oportunidades que você tem. Né? Sorte é muito importante, eu acho que todo mundo tem uma parcela de sorte, mas eu acho que a sorte, ela complementa. Infelizmente, há pouquíssimo tempo atrás, a gente perdeu o Oscar. Eu até fiz um post no LinkedIn, porque eu realmente, várias coisas da minha vida, por exemplo,
Eu sempre me inspirei muito em algumas coisas do Senna e do Oscar, por incrível que pareça. Tudo bem que eu tenho meu novo ídolo, que é um senhor português que está num certo time verde e branco, que eu não vou falar o nome para não formalizar. Eu também adoro Que eu já li o livro dele 2 vezes e assim, fica a dica, de qualquer área que você seja, leia o livro do Abel Ferreira, porque é uma aula de gestão, é uma aula. Não vai ter curso de MBA, não vai ter curso para conselheiro que vai te dar a base que tem naquele livro. É fora de sério, estou falando sério. Mas enfim, e o Oscar, tinha uma frase que ele dizia, Oscar, você é uma mão santa. E ele dizia, quanto mais eu treinava, mais a minha mão era santa. Tava santa, né? E o Senna, ele tinha uma coisa que era tipo assim, eu sei que eu vou perder num domingo, eu só espero que seja o próximo. Ou seja, é aproveitar a oportunidade, né? Em todos os aspectos. O cara jogou até os 45 anos de idade, praticamente, né? E o cara não abriu mão dos ideais dele, quando ele diz não para a NBA, para poder continuar na seleção brasileira. Então, assim, é muita história, né? É muita história. E eu acredito que tanto os profissionais mais jovens quanto os profissionais mais experientes, eles precisam atualizar as histórias para ter o que mais contar. Né? O grande receio que eu tenho de grandes amigos que eu tenho no mercado é que chega um ponto que esses caras decidem que, para mim deu. Mas existe a necessidade de continuar no mercado, existe a necessidade de continuar trabalhando, mas perde o passo. E eu acredito que, como a gente está hoje até vivendo um mercado muito mais enxuto do que era há 20 anos atrás, em que você saía do emprego hoje, na outra segunda você já estava trabalhando, esse conhecimento ele precisa continuar sendo adquirido, as pessoas precisam se atualizar todo dia. Então, quando você fala, você acha que está na hora de você ver a mentoria reversa? Não, já passou da hora. Ela tem que existir como parte do processo de introdução a toda essa visibilidade tecnológica que existe hoje para esses profissionais que são mais experientes. Perfeito. Muito bem, entender que a gente. tecnologia... Oi? Desculpa ali. Mas, assim, e entender que a tecnologia vai ajudar eles a continuar evoluindo na carreira, não substituir eles pela tecnologia. Exatamente. É aliada, né, aliado. desse processo. E se você que está em casa, está curtindo o nosso bate-papo com o Edu e com o Schuber, volte que dia? Quarta-feira, às 12h30, estamos de volta com os nossos meninos. Até!